certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos e alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Como é bom a gente poder adorar a Deus juntos, saber que Ele está presente no nosso meio. O CR Casa é esse lugar onde o Espírito Santo se faz presente, aonde nós fazemos amizades, aonde nós nos conectamos e é onde também a gente tem essa liberdade, essa facilidade de compartilhar as nossas experiências. Se é a sua primeira vez aí hoje, seja muito bem-vindo. Eu quero te servir hoje com essa palavra, mas o mais importante do CR Casa é esse tempo de conexão, é esse tempo de conversar, de compartilhar. Daqui a pouco vocês vão ter um tempo para comer juntos e eu quero encorajar você a viver isso toda semana. Toda semana. Coloque isso como uma prioridade, estar juntos e vivemos comunhão. Aliás, dentro da nossa série de mensagens chamada Intencional, a vida fora do piloto automático, o que nós falamos essa semana que se passou foi sobre o corpo. Nós falamos sobre como vencer o isolamento e voltar a viver como família, como corpo, como igreja de Jesus. Na primeira mensagem dessa série, a gente falou sobre o secreto, a gente falou sobre a vida de oração, falamos sobre termos esse tempo, já ao acordar, de 10 minutos pelo menos para orar. Eu espero que você esteja nesses desafios nossos intencionais. Na segunda semana, a gente falou sobre a mesa. A gente falou sobre estarmos diante da mesa com a nossa família, para nós sairmos do secreto e agora vivemos a experiência da comunhão, da partilha, de podermos estar juntos. Mas nós falamos também agora, nesse domingo que se passou, que essa fé, ela precisa sair do culto, chegar na nossa vida comum, mas ela também precisa alcançar pessoas, ela precisa alcançar relacionamentos. E então nós entendemos que isso é urgente para nós, que isso é necessário, porque a nossa geração ela vive uma contradição estranha. Nós, ao mesmo tempo que estamos extremamente conectados, nós temos um celular e agora podemos falar com as pessoas do outro lado do mundo, nós, ao mesmo tempo, nunca nos sentimos tão sozinhos. A gente segue milhares de pessoas, mas a gente caminha de perto com tão pouca gente.
Então, o perigo que nós percebemos disso é que a nossa fé também vai entrando nesse modo automático. E a gente vai vivendo um cristianismo cada vez mais individual, cada vez mais isolado, cada vez mais sem vínculo, cada vez mais sem gente. Só que a Bíblia não conhece esse tipo de vida cristã. A Bíblia não nos apresenta isso. E nós entendemos isso porque ninguém amadurece sozinho, porque ninguém persevera sozinho e ninguém vence a vida sozinho. Por isso que nós falamos então nessa terceira mensagem sobre o corpo, sobre igreja, sobre comunhão, sobre sermos amigos. E o texto que eu quero encorajar você a ler é Hebreus, capítulo 10, do versículo 24 ao 25, nós vamos ler isso em grupo. Nós estamos diante de um texto conhecido, mas é interessante ver que o autor de Hebreus, nós não sabemos quem é exatamente o autor de Hebreus na teologia, muito se especula quem são essas pessoas, mas o autor de Hebreus ele está escrevendo para cristãos que estavam vivendo um momento de exaustão, eles estavam cansados. Não pessoas novas na fé, que estavam começando, animadas com toda essa novidade, mas eram pessoas que já tinham passado por muita coisa. Tinham enfrentado perseguição, tinham perdido bens, tinham perdido a reputação, e agora esse cansaço está chegando num ponto muito perigoso, que é o ponto em que desistir começa a parecer uma solução. E isso já aconteceu na minha vida e na sua. Por muitas vezes nós achamos que desistir era a melhor coisa a se fazer. E quando o coração nosso esfria, uma das primeiras coisas que acontecem na nossa vida é o afastamento. Nós queremos nos afastar, nós queremos estar distante das pessoas, e a gente percebe que quando a fé nossa enfraquece, a comunhão, o fato de estarmos juntos agora, como estamos reunidos, se torna um peso. Quando a nossa alma começa a se cansar, o isolamento parece mais confortável do que o vínculo. Então, o autor de Hebreus, ele escreve esses 2 versículos, não agora como uma cobrança de frequência de culto, não é sobre você precisa ir para a igreja, não como uma regra, mas agora ele está dando um alerta como alguém que sabe o seguinte: se vocês se isolarem agora, vocês vão perder exatamente o que vocês precisam no momento em que vocês mais precisam. Então a pergunta que nós colocamos para responder nessa celebração foi: como vencemos o isolamento e voltamos a viver como corpo? E a primeira resposta que nós tivemos é quando paramos de caminhar sozinhos. O versículo 24 nos diz sobre nós considerarmos como estimular uns aos outros. E essa palavra consideremos, ela tem um peso muito forte aqui. Não é apenas um olhar casual, mas é uma atenção concentrada. É ter intenção sem pressa. É a mesma palavra que Jesus ele vai usar em Mateus 6, quando ele fala considerai os lírios do campo. Quando ele está nos ensinando para não ficarmos ansiosos, porque ele estaria cuidando de nós. Esse texto, essa palavra é sobre prestar atenção de verdade. E o que o texto está dizendo é: olhe para o seu irmão de verdade. Isso é muito mais difícil do que parece. Porque no nosso padrão do dia a dia, nosso padrão de convivência, dentro e fora da igreja, foi ficando cada vez mais rápido, cada vez mais raso. A gente não consegue mais perceber o que está atrás do olhar das pessoas. A gente não percebe o que está custando muitas vezes para aquelas pessoas estarem ali. Talvez há pessoas hoje no seu CR Casa, nesse exato momento, que estão aí passando lutas difíceis. E às vezes chegaram sorrindo, mas por dentro estão lutando. Só que o isolamento ele vai começando assim, ele não começa com uma decisão dramática do tipo, olha, a partir de hoje eu começo um isolamento. Não, começa quando o outro para de ser visto. Começa quando eu estou tomado pela minha própria rotina, pela minha própria dor, pela minha própria agenda, e eu perco a sensibilidade de ver o que está acontecendo com o outro. E o que nós entendemos aqui é que a vida cristã madura não é só olhar para Deus. Muitos acham que é só apenas buscar a Deus, orar, estar no Espírito, e então essa é a vida com Deus, mas não é isso. A vida com Deus madura também é aprender a olhar para o irmão. Esse texto está nos ensinando isso. A segunda coisa que nós vemos respondendo a essa pergunta, como vencemos o isolamento e voltamos a viver como corpo, é quando permitimos ser encorajados. O versículo 24 diz sobre nós estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Essa palavra no grego, sobre estimular, ela é a palavra paroxismos, que é uma palavra de força, quer dizer sobre provocar, sobre acender, sobre despertar
com urgência. Então nós entendemos que essa palavra, inclusive, ela é da mesma raiz que aparece em Atos 17, quando Paulo chega em Atenas e o seu espírito ele fica indignado ao ver a cidade tomada por ídolos. É exatamente despertar o irmão de volta ao amor e às boas obras. Então é entender, despertar no irmão o que o cansaço e a pressão foram apagando na vida dele. Está vendo que existe uma intencionalidade aqui? O que esse texto quer dizer é que Deus não planejou o crescimento espiritual como uma jornada solitária. Eu e você não fomos feitos para viver sozinhos. Ainda que muitas vezes pareça a melhor coisa a se fazer no momento do cansaço, no momento do estresse, no momento que a comunhão parece difícil, mas é exatamente na comunhão que Deus nos trata, Deus nos cura e Deus alivia o nosso fardo. Deus criou esse senso comunitário para nós, a igreja, o corpo. Por isso, eu quero fazer uma primeira pergunta para nós respondermos em grupo. Você se considera hoje uma pessoa mais conectada ou mais isolada? E por quê? Independente de qual foi a sua resposta, eu creio numa verdade. Deus não nos chamou para vivermos sozinhos. Ainda que o isolamento pareça, às vezes, uma forma rápida de resolver o nosso problema, Deus nos chama à comunhão. A Bíblia diz em Salmo 133, versículo 1, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em comunhão. Essa é uma grande verdade da palavra de Deus. Nós precisamos de pessoas, eu creio que nós precisamos de Deus, mas nós precisamos de pessoas ao nosso redor. Então nós entendemos aqui nesse texto que tem uma fase da nossa vida que a gente não precisa apenas de uma boa pregação, a gente precisa de irmãos presentes na nossa vida. Vai haver momentos da nossa vida que a gente não precisa apenas de uma boa música, como acabamos de cantar, nós precisamos de alguém que ligue para a gente e fale, como você está? Como eu posso te ajudar? E nós precisamos desse outro lado ter a humildade de reconhecer que nós precisamos de ajuda, de dizer, eu não estou bem, eu realmente preciso dessa ajuda, eu preciso dessa oração, eu preciso desse cuidado. Tem momentos que a gente não precisa de mais conteúdo, tem momentos que a gente precisa de alguém que caminhe perto da gente dizendo, eu vou apoiar você e caminhar com você para que você volte nessa caminhada, nessa corrida da fé e para que a gente chegue até o final com perseverança. E muita gente, no dia de hoje, talvez você que está indo sair de casa, você não está fraco porque você tem orado pouco ou porque você tem lido pouco a palavra. Talvez seja porque você ficou desconectado do corpo. Jesus está te chamando de volta. Porque a gente muitas vezes tenta carregar sozinho um peso que foi feito para ser dividido. Nós estamos aqui, como igreja, para dividir isso com você. Perceba que Deus não projetou a fé para ser carregada individualmente. Ele projetou a comunhão como parte de um mecanismo de sustentação da vida cristã. E então, nós chegamos no último ponto dessa mensagem, respondendo a essa pergunta que nós tivemos no começo, como vencemos o isolamento e voltamos a viver como corpo? Quando nós escolhemos permanecer em comunhão. O versículo 25 nos ensina a não deixar de reunirmos, como era costume de alguns. Pelo contrário, nós deveremos encorajarmos mutuamente, tanto mais quando nós vemos que o dia se aproxima. Esse texto aqui, muitas vezes, ele é mal interpretado. A gente acha que isso aqui é uma cobrança para estar no culto domingo. Eu e você devemos estar no domingo, todos os domingos na igreja. Não por uma obrigação, mas como uma resposta àquilo que Jesus fez por nós. Mas há uma verdade maior aqui. É sobre uma decisão ativa de não se dispersar. Lembra que o texto está falando para pessoas que estavam cansadas, que estavam pressionadas, que viram amigos recuarem, abandonarem a fé. E o texto está nos ensinando agora, dizendo o seguinte, a comunhão foi se esfriando, o vínculo foi se afrouxando, e agora o autor está dizendo o seguinte para nós, nas entrelinhas desse texto, isso é perigoso, não abandone o lugar da comunhão, porque vai ter um momento em que a alma cansa tanto que o isolamento começa a parecer a coisa mais normal do mundo, mas não é. E aqui existe algo muito interessante nesse texto, que diz que quando mais que vedes que o dia se aproxima, o autor não está dizendo o seguinte, olha, convivam porque é bom estar juntos, andem quando CR casa porque sempre tem uma comida boa no final, às vezes tem um churrasco, ande com essas pessoas porque você pode de repente ter amigos para fazer uma caminhada, para dar uma volta de bicicleta ou jogar um futebol. Não, não é sobre isso, ele está amarrando a urgência da reunião, de estar junto com a volta de Jesus.
O que ele está dizendo aqui é que no final dos tempos as coisas iriam piorar. Ele está dizendo que você vai precisar do corpo para atravessar o que está por vir. Não como um lazer, mas não como um conforto, mas como um mecanismo de perseverança. Nós precisamos estar juntos porque os dias maus se aproximam. Talvez já chegou até você. Então a pergunta não é se nós temos frequentado o suficiente, a pergunta é, nós temos vínculos no corpo para que vão nos sustentar quando a vida apertar, quando o calo apertar, quando a água subir, nós vamos estar preparados para isso. Aí então aqui nós entendemos que igreja não é plateia, igreja é corpo, e corpo só funciona quando há conexão. Por isso que nós entendemos que Cristo é a razão desse corpo. Nós entendemos que Cristo é a razão de tudo isso. Nós entendemos que a comunhão cristã não nasce do nosso esforço, ela nasce de uma obra que já foi feita através de Cristo na cruz. Por isso que o que nós fazemos hoje, e aí o autor de Hebreus está explicando isso claramente no capítulo 10, e agora chegando dizendo, olha, vocês entenderam que o véu foi rasgado, vocês entenderam que Jesus é a razão de nós estarmos juntos, agora que vocês entenderam, vivam juntos. A comunhão não é uma condição para o Evangelho, é uma consequência do Evangelho. Por isso, eu quero propor uma última pergunta. Você já foi encorajado por alguém em algum momento difícil? Como foi isso? Eu quero convidar você a responder isso em grupo e passo a palavra aos nossos líderes, para que você possa ter um tempo agora de oração, um tempo de comunhão. Se possível, líder, permita que haja um tempo agora de um compartilhar em duplas, aonde pode haver uma comunhão sincera, um compartilhar de algo, um tempo de oração. E que vocês tenham um tempo de comunhão depois celebrando tudo isso, celebrando quem nós somos em Cristo Jesus, celebrando o corpo, celebrando a igreja, celebrando essa verdade que nos alcançou. Nós somos igreja de Jesus e precisamos ser gratos a Deus por viver tudo isso. Que vocês tenham um tempo especial agora, respondam isso em grupo. Que Deus abençoe você, um grande abraço e nós nos vemos no próximo domingo, às 10 horas da manhã, 7 horas da noite, em mais um encontro dessa série. Que Deus te abençoe, um grande abraço, até mais, tchau, tchau.